Olá, bom dia, tudo bem? São 8h09, você está na Jovem Pan Araçatuba, quarta-feira, 31 de maio, dia de um monte de coisa, vamos lá. Dia do aeroporto, da aeromoça, do comissário de bordo, do Espírito Santo, dia do desafio, lembra do Challenge Day? É hoje. Dia Mundial Sem Tabaco e Dia Mundial de Combate ao Fumo. Eu sou o Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Está lá uma live rolando neste momento, jornalista Marcelo Teixeira. 8h10, vamos aos destaques de hoje. Ministério Público quer que a Prefeitura de Araçatuba restaure imediatamente o Centro Cultural Ferroviário. Manutenção da Samar pode afetar o abastecimento de água em 2 bairros de Araçatuba. Acaba hoje o prazo para entrega do imposto de renda. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com Andréia Gigliotti. Sabe o que termina hoje também? O prazo para inscrições no programa Mais Médicos. E ainda, a campanha de vacinação contra a febre aftosa será encerrada nesta quarta-feira em todo o estado de São Paulo. O meu entrevistado de hoje é o gerente de recursos humanos da Mundial Editora, Fábio Ramos. Ele estará aqui falando, preste atenção em você que quer se colocar ou recolocar profissionalmente. O Fábio Ramos estará aqui falando do Feirão do Emprego, que a empresa de Birigui, a Mundial Editora, vai realizar para o preenchimento de 200 vagas e que vai incluir profissionais sem experiência. Se você quiser enviar comentários ou perguntas a ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, 981061043, como está fazendo neste momento o meu parceiro Rodrigo Treco. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pela audiência de sempre. Fábio Ramos está aqui à sua disposição para falar sobre o Feirão do Emprego. Você também pode enviar mensagens pela minha página lá no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, onde já está também Magali Ferreira Pinto. Bom dia, minha querida. 8h12, frase do dia. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Frase atribuída a Platão, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Hashtag frase do dia, 8h13. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 17 graus. Temperatura hoje na cidade deve variar entre 16 e 24, sendo que o dia amanheceu bem fechado, né? Aliás, choveu bastante na noite de ontem e de madrugada, e deve cair água agora pela manhã ainda e também à tarde, mas não à noite. É o que diz o Climatempo. Hashtag previsão do tempo, hashtag só água que cai. 8h13, vamos de notícia? Tem que reformar. O Ministério Público quer que a Prefeitura de Araçatuba restaure o Centro Cultural Ferroviário e isso em um prazo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$5.000. O promotor de Justiça de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente de Araçatuba, Cláudio Rogério Ferreira, ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura, na Vara da Fazenda Pública, para que o município providencie
a completa restauração da antiga oficina de locomotivas, o Centro Cultural Ferroviário, né? Aquele equipamento que fica ali na Avenida dos Araçás, ao lado da Avan. Na ação, a promotoria cita que o imóvel é tombado como patrimônio histórico do município desde 1992, o que lhe garante proteção especial por parte do poder público. No entanto, apesar dessa importância histórica, o prédio já se encontrava em péssimo estado de conservação no ano 2009, quando foi interditado pela Prefeitura. Na ocasião, a administração municipal considerou perigoso o acesso e a permanência de pessoas no local em função dos danos estruturais encontrados. Na ação, o Ministério Público destaca que desde a sua interdição lá em 2009, o prédio centenário, erguido na década de 1920, não recebeu tratamentos referentes à manutenção e reparação de forma adequada. Dias atrás, vale lembrar, a Prefeitura de Araçatuba abriu licitação para a escolha de uma empresa que deve executar as obras de recuperação do imóvel. O valor estimado é de aproximadamente, um pouco mais, aliás, de 2 milhões de reais, dinheiro que sairá dos cofres da Prefeitura. As propostas das empresas interessadas serão recebidas até o dia 13 de junho. A obra, que segundo o município será executada neste ano, se concentra na recuperação completa da cobertura, parte hidráulica e elétrica, construção de sanitários acessíveis e paisagismo no entorno. Os envelopes de habilitação e proposta de preços serão recebidos até o próximo dia 13 na sala de licitações do Paço Municipal. É isso, né? Precisa reformar. Hashtag Centro Cultural Ferroviário, hashtag Restaura aí, Prefeitura. 8 horas 16 minutos. Serviço Público. A Samar, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, realiza hoje manutenção programada na rua José Faganello para manutenção em válvula redutora de pressão. Por causa dessa obra, os bairros Jussara e Esplanada poderão sofrer interferências no abastecimento de água. A ação estava prevista para começar às 8 horas da manhã e a normalização do abastecimento para as 2 da tarde de hoje. De acordo com a Samar, os imóveis que têm caixa d'água não deverão sentir os efeitos da manutenção. A empresa pede, no entanto, que os moradores utilizem a água de seus reservatórios sem desperdícios. Mais informações podem ser obtidas no site samar.eco.br e também nos canais de atendimento 0800, chat, WhatsApp, que estão todos lá disponíveis no site samar.eco.br. Hashtag manutenção da Samar, hashtag economize água. 8 horas 17 minutos. Leão faminto. Hoje é o último dia para o contribuinte apresentar a declaração do imposto de renda à pessoa física deste ano. A expectativa é que 39,5 milhões sejam entregues até o prazo final, ou seja, à meia-noite, aliás, 23h59 de hoje. Do total de declarações já apresentadas, 23% utilizaram a pré-preenchida, o que, segundo a Receita, reduz o risco de erros. Esse modelo possibilita o uso de informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do governo. O fisco, no entanto, alerta que todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio. O preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador da declaração, relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares. Quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por receber o valor da restituição por meio da chave Pix, desde que a chave seja o CPF do cidadão, terá prioridade no recebimento da restituição, sempre respeitando as prioridades legais, como idosos, professores e PCDs. O pagamento das restituições foi dividido em 5 grupos mensais até o dia 29 de setembro
de acordo com a data de entrega da declaração. É isso, né? 8 horas e 19 minutos, hashtag imposto de renda, hashtag último dia. Vamos de entrevista então? É hora da entrevista do dia. O meu entrevistado de hoje está aqui no estúdio da Jovem Pan, é o gerente de recursos humanos da Mundial Editora, o Fábio Ramos. Por que ele está aqui? Porque ele vem falar do feirão do emprego que a empresa de Birigui vai realizar para o preenchimento de 200 vagas e que vai incluir profissionais sem experiência. Puxa, Fábio, que notícia boa, hein? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Alegria estar de novo aqui, Marcelo. Que Sim, notícia boa, né? Não é, cara? Então explica pra gente, Fábio, que evento é esse, quando e onde será realizado? O feirão ele acontece no próximo domingo agora, dia 4, e nós já estamos, né, nós estamos fazendo inscrições prévias, Marcelo, justamente para que a gente consiga atender de forma bastante organizada a todos os candidatos que comparecerão. Então, no período da manhã, o feirão ele inicia às 9 da manhã. 9 da manhã, onde? Ao meio-dia. Em Birigui, na rua Doutor Luiz de Toledo Piso Sobrinho, 298. Fica atrás do supermercado Toninho. Tá. Então é muito fácil, né? Você entrando ali pelo Euclides Miragaia, chegou no Toninho, você vai virar e já atrás do Toninho fica a Mundial Editora. Fácil de chegar. E aí é importante, Marcelo, que o feirão ele inicia às 9 horas. Porém, nós já esgotamos as vagas, os que seriam as vagas do primeiro horário, que seria o período da manhã. Tá. Então, os ouvintes que estão nos ouvindo agora, seria muito importante estarem atentos para fazer a inscrição, que eu vou dar aqui o endereço, para estar conosco já no período da tarde, que é o segundo momento do nosso encontro, a partir das 14 horas. Até que horas daí? Das 14 até as 17 horas. Às 17 horas, no mesmo local. Vai ser um dia só? É um dia só, Marcelo. Tá, é importante que nós criamos toda uma estrutura para poder receber esse candidato. Então, ao chegar, ele fazendo a inscrição prévia no site, ele vai já chegar, vai ser feita a entrevista, ele já vai passar pelo médico da nossa empresa, já vai fazer exame admissional, ou seja, nós criamos toda uma estrutura para ser rápido e atender a todos os candidatos que chegarem. Perfeito. Como então fazer a inscrição? Marcelo, todos poderão entrar no mundialeditora.com/emprego. Esse é o link. A pessoa clicou nesse link e vai ser direcionada para um questionário, onde ela vai escrever as suas características. Ali nós já vamos entender potenciais competências para determinadas vagas, e elas aí assim direcionando para os entrevistadores. Tá. E aí isso fez a entrevista, ele já recebe uma confirmação que a entrevista dele, que a inscrição dele está ok, e aí é só comparecer no horário determinado. Fábio, dá para a gente falar quais são as vagas, quais são as ocupações disponíveis, então? Nós temos lá, Marcelo, são 200 vagas, tá? Para o que nós chamamos de recuperador de crédito. Tá. E nós temos também vaga para aqueles que vão trabalhar na área comercial vendendo os produtos de educação. Hoje a Mundial Editora ela é uma empresa voltada à educação à distância. Então nós criamos lá, Marcelo, e isso também é uma das minhas funções dentro hoje da Mundial Editora. Além de ser gerente de recursos humanos, eu sou diretor da nossa faculdade. Tá. E aí pelos 20 anos de experiência que eu tenho, né, na área de educação, nós criamos um programa chamado Programa de Educação Continuada, tá? Que é um programa voltado à pós-graduação. E, enfim, então tem todo lá um programa de educação que essas vagas eles vão
trabalhar para oferecer esses produtos na área de venda. E aí vocês estão dizendo, inclusive, que pessoas sem experiência também podem se habilitar a participar do processo seletivo. Perfeito. Bacana isso. Na verdade, a única coisa que nós precisamos é que ele tenha 18 anos. Ah, perfeito. 18 perfeito. anos, ser maior de idade. Se ele não tem experiência, não tem problema. Por quê? Porque nós temos uma equipe que ele vai ficar treinando durante um período. Né? Então, eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei com isso, mas eu tenho muita vontade de trabalhar. Nós temos toda uma equipe que ele vai passar por um treinamento, já sendo, né, contratado pela empresa, com todos os seus direitos, e aí ele passa por um período onde ele vai estar treinando. E aí sim, depois desse treinamento, ele vai ser inserido ali para fazer, né, as ligações, enfim, e aí seguir como profissional da nossa empresa. Fabio, este é o primeiro feirão do emprego da Mundial, ou ela já realizou outros, ou frequentemente costuma realizar? Perfeito. Nós temos um processo de seleção, né, que acontece naturalmente, sempre que há uma vaga ou uma substituição, mas esse é o primeiro evento onde nós estamos criando toda uma estrutura para poder fazer esse número de contratação, que ele é um número muito expressivo, né, Marcelo? Então, com certeza. Você imagina hoje, né, na realidade que nós estamos enfrentando, né, quanto à questão, enfim, né, e a gente poder ofertar 200 vagas é algo bastante importante para a nossa região. Perfeito. E vocês vão fazer também um cadastro de vagas, um cadastro de reserva. A nossa intenção é contratar 200 candidatos. Certo. Tá? Isso é o que eu tenho de número de vagas. Mas, claro, se nós tivermos um número bastante excedente dessas vagas, nós vamos criar um banco e essas pessoas poderão ser chamadas nos próximos meses. Isso é muito importante, né? Porque de repente a pessoa vai, fica um tempo na fila, aí não é chamado, fica desanimado, mas olha, se tiver qualidades, ela vai ficar ali no radar da empresa. E isso é interessante. Vamos lá. Você falou que 200 vagas, 18 anos, não precisa ter experiência. De forma prática, vamos para a dinâmica do dia. Cheguei lá domingo, no horário da manhã, entre 9 e meio-dia, ou à tarde, das 14 às 17, desde que eu tenha feito o meu cadastro lá em mundialeditora.com/emprego, como é que vai ser a dinâmica? Cheguei, tenho que me identificar, imagino que vai ter uma estrutura gigantesca para um monte de... Quantas pessoas vocês estão imaginando que sejam inscritas? Qual é o limite? Nós já temos, na parte da manhã, 200 pessoas. Tá? Na parte da tarde, nós acreditamos que teremos mais 200 pessoas. Bastante gente. E aí, como é que esse pessoal vai, ali na hora, o que vai encontrar, quanto tempo vai levar até o final, né, e o que vai ser feito com eles ali? Vale a pena antes, Marcelo, afirmar o seguinte, né? Então, eu quero muito participar do processo, mas já tem 500 inscrições, eu não vou poder participar? Não. Você entra no site, você faz e automaticamente, se esse número excedeu, a pessoa pode estar na segunda-feira de manhã já para fazer entrevista. Ou seja, nós vamos dar continuidade a quem não conseguiu estar no primeiro dia. Perfeito. Claro que as pessoas que passarem no domingo, elas já serão contratadas na segunda-feira. Né? Sendo aprovadas no processo, já começam a trabalhar na segunda-feira. Olha isso, que bom! Toda a estrutura ela já foi montada para que a gente realmente já tenha esse pessoal na segunda-feira. Mas vamos imaginar que eu quero fazer a inscrição, entrei no site, já tem mais de 500 pessoas no domingo, eu não consegui fazer inscrição para estar no domingo. Automaticamente o site já vai direcionar ela na segunda, ou na terça, ou na quarta, isso dependendo da quantidade de pessoas que se inscreverem. Porque quando a gente faz um feirão desse, Marcelo, é possível que chegue a 1000 candidatos. Sim. Né? E a gente vai atender todos. Isso é muito importante que a gente diga. Perfeito. A questão da inscrição é justamente para que a gente respeite
né? E é uma das nossos valores dentro da empresa, respeitar o ser humano. Você imagina uma pessoa que chega às 9 da manhã, se eu tenho 1000 candidatos, eles vão ser atendidos 10 horas da noite, né? Então, assim, a gente acaba não atendendo de forma positiva e humana, então a gente vai criar a inscrição justamente para que a gente consiga atender todos de forma organizada, né? E que todos saiam dali satisfeitos, independente de ser contratado ou não. Quanto tempo vai durar? Vocês estimam cada entrevista? Cada entrevista em torno de 10 a 15 minutos. Nós temos toda uma equipe de várias pessoas que farão. Serão aproximadamente 20 pessoas fazendo entrevista, né? Entendi. Então a gente tem todo um reloginho. Então essa pessoa chegou, por exemplo, o pessoal que fez a inscrição na parte da manhã. Eles vão chegar, vão ser identificados, vão para a primeira entrevista. Passou pela primeira entrevista, eles vão para um teste psicológico, que nós temos, vamos ter uma equipe de psicólogos aplicando esse teste. Passando dessa etapa, vai para o exame médico e já para a documentação. Tá? Entendi. Então, tudo isso, em média, aí vai demorar em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas, para que eles fiquem ali. Perfeito, perfeito. Mas então, tudo organizado, gente suficiente. Você falou que de 10 a 15 minutos a pessoa não vai ficar a manhã inteira ou a tarde inteira lá, vai ser algo rápido. E em passando, na segunda-feira já está contratado. Que maravilha, hein? E, obviamente, tem gente aqui entrando, entrou na nossa live, além da Magali Ferreira Pinto e do Rodrigo Treco, que nos acompanha pelo app e me dá o bom dia pelo WhatsApp, o Antônio Vilmar de Castro e também o Roberto Batista Cavalheira. E o pessoal está perguntando o seguinte, a faixa, claro, né, tem que perguntar, faixa salarial varia de quanto a quanto aí o que é oferecido hoje de remuneração? Perfeito. A pessoa contratada, ela tem um salário, né? Hoje é um salário que nós, em torno de R$ 1.800, tá? Então é um salário fixo, mais alguns benefícios, e ele vai ser como ele vai ter uma premiação por desempenho. Perfeito. Marcelo, nós temos hoje funcionários da empresa que tiram em média em torno de R$ 8.000. Ô, louco. Tá? É mesmo? Temos vários. Que legal. Então, assim, a pessoa gostando de trabalhar com vendas, tendo essa facilidade de argumentação, ela pode ter grandes ganhos, né? Nós temos profissionais hoje que ganham muito bem dentro da empresa, justamente se dedicando e é uma empresa muito especial para trabalhar, Marcelo. Eu sou suspeito porque eu sou gerente de RH, mas nós fizemos, no final do ano passado, nós temos uma dinâmica, né, de uma pesquisa de satisfação. Clima organizacional. Você conhece muito bem disso, né? E nós ficamos com 96%, né, de aprovação. Que legal. Então, isso é algo que todo gerente de RH tem muita satisfação. É um sonho, né? De falar. Que legal, que legal. Fabio, eu vou pedir para que você continue aqui, porque no segundo bloco nós vamos retomar a entrevista para falar, inclusive, um pouco mais da Mundial, tá certo? Sim. É isso, mas nós vamos também repetir informações sobre o Feirão do Emprego da Editora Mundial de Birigui, que pretende contratar 200 pessoas no domingo para já começar na segunda-feira. Fique aí, durante 2 minutos o nosso break comercial estará no ar e a gente já volta. E aí, tudo certo? Show de bola. Me dá um minutinho, vou buscar 2 copinhos d'água. Só não diga palavrão que continua transmitindo ao vivo ali no Facebook. Atendemos 60 usuários em regime de internação de longa permanência, ou seja, eles moram na entidade. Todos são portadores de deficiências neurológicas profundas e irreversíveis. Como os nossos serviços são gratuitos pelo SUS, dependemos da colaboração da comunidade. Participe das nossas campanhas e eventos. Seja solidário. etinhaprates.org.br. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciran oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando
Cara, mas que legal. Toda vez que fala de oportunidade, emprego, empreendedorismo, capacitação, eu sou fã. Fábio, eu fico surpreso com a repercussão que o programa dá quando a gente fala sobre isso. Ontem eu encontrei com uma empreendedora e ela veio aqui me dar entrevista para falar de uma nova empresa que ela abriu. E, cara, o que ela falou que o que ela teve de retorno, de gente que ouviu, que foi no estabelecimento, foi impressionante. Eu fiquei muito contente porque é isso que eu procuro, né? Não é um programa de varejo, para falar de polícia, bater na mesa, falar alto, não. É muito específico para esse público formador de opinião, empreendedor. Então eu fiquei muito contente quando eu ouvi isso dela. Eu acho que a gente tem uma necessidade, Marcelo, você sabe mais do que eu disso, de ter uns programas com qualidade. Com certeza. Nós temos visto aí em algumas situações, rapaz, é um brigueiro, é um xingamento, é agressividade, não cabe mais, né? Voltar. Oito horas 35 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e também pelo aplicativo LR1. Olha, tem a opção ainda de você entrar lá na minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, como estão fazendo neste momento. Gladson Barçalobre. Gladson, tá me devendo uma entrevista aqui para falar de empreendedorismo, tá bom? Roberto Batista Cavalheira, que todo santo dia nos acompanha. Muito obrigado, Roberto. O Antônio Vilmar de Castro. Rodrigo Treco, por meio do aplicativo, conversando comigo aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, e Magali Ferreira Pinto. Aproveitando os agradecimentos, já que estou no momento da gratidão, quero também dizer muito obrigado a Rodrigo Stabilis Canhuela, que deve estar acompanhando a entrevista aqui de Fábio Ramos, não é verdade? Rodrigo Simon, também assessor parlamentar do senador Marcos Pontes, o empresário Danilo Vendrame, presidente da ACIB, o Ronaldo Stabile, o Maurício Pazian e a Josi Mendes, a turma boa lá de Birigui, Renato Ramires, também conhecido como Renatinho Plugit, presidente do SIMB, Carlos Mestriner, empresário, Alex Brasileiro, César Pantaroto e o prefeito de Birigui, Leandro Maffez. Hashtag gratidão é tudo. Às 8h37 é hora da coluna semanal do Jornal da Manhã Araçatuba. Hoje, Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Ela é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e também Biofísica Quântica. A Andréa trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje, a nutricionista fala de alimentos termogênicos. Você sabe o que é isso? Se sabe ou não, preste atenção porque tem dica preciosa de Andréa Gigliotti. De 2 programas, hoje e a próxima semana, para dar continuidade ao assunto. Alimentos termogênicos, como o nome já diz, são alimentos que possuem um efeito térmico. Eles ajudam a acelerar o metabolismo, aumentando a temperatura corporal, facilitando a queima de gordura. Este mundo é maravilhoso, mas, claro que eles não têm efeito nenhum se forem usados de forma isolada. Nós precisamos sempre associar com a alimentação saudável e prática de atividade física. Hoje eu vou destacar 3 alimentos termogênicos e a semana
você conhece a Andréia, temperos de aves, cara, o chá também, que é uma profissional flor bem interessante, sensacional. pode ser liquidificado Conheço, com frutas. não é pouca gente não, muita gente. Eu falo isso para todo entrevistado, dos meus colunistas, que quando tá aqui eu gosto muito de todos eles. Conheço um monte de gente que se consulta com ela, cara. Um monte. Radialista amiga minha, uma irmã minha, meu cunhado, outros amigos. Só que assim, você tem que ser disciplinado. Bem, você sabe disso, né? Não adianta, né? Como tudo na vida, você vai em médico, aí você não faz o que o profissional te recomenda, não dá certo, serve para tudo. Então ela, a minha irmã fala maravilhas dela, cara. Vou passar para você sim. Elas têm uma ação em aumentar aproximadamente 20% do nosso metabolismo, de acordo com alguns estudos, mas cuidado com a pimenta, porque algumas pessoas relatam aumentar o consumo do volume alimentar. Então, as pessoas acabam comendo uma quantidade maior de alimentos. A pimenta pode abrir mais o apetite. Então, por isso, essa função, né, em querer perder gordura, iria por água abaixo. Então, manter sempre o controle alimentar em relação à quantidade. E o terceiro alimento é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é muito interessante também, com esse efeito na ajuda de quebrar algumas células de gordura, ajuda no controle glicêmico e é bem digestivo também. O ideal é que seja consumido uma colher de sobremesa 2 vezes ao dia, alguns minutos antes das principais refeições. Preferencialmente um vinagre de maçã orgânico. Bom, hoje então encerramos a coluna, semana que vem volto com mais algumas dicas sobre os alimentos termogênicos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Nutri e até semana que vem. É isto. Dicas e orientações de Andréia Gigliotti, nutricionista, sobre alimentos termogênicos. 3 hoje, na semana que vem ela vai falar de mais alguns. E aí, você gosta de gengibre? Fábio Ramos sabia que vinagre de maçã é alimento termogênico e você pode tomar 2 colherinhas antes das refeições? Não só sabia como uso. É mesmo? Cara, você é muito disciplinado. Sigo muito a nossa doutora aí. Muito bom, muito bom. Você tá com um time fantástico. Não é? Rapaz. É isso, né? E se você também quiser seguir as dicas e orientações de Andréia Gigliotti, no Instagram é Andréia Nutri Funcional. No Facebook, nutricionista Andréia Gigliotti. Hashtag Dica da Nutri. João Luiz Basile Bonilha acaba de entrar também, ele que é nosso seguidor, parceiro aqui nas mídias sociais. Bom dia, João, tudo bem com você? Daqui a pouquinho tem mais entrevista com o Fábio Ramos, tá bom? Agora a gente vai de política pública. Terminam hoje as inscrições para o programa Mais Médicos com prioridade para profissionais brasileiros formados no país. O edital, com 5.970 vagas, distribuídas em quase 2.000 municípios, foi divulgado no último dia 22. Também podem participar da seleção médicos brasileiros formados no exterior ou mesmo estrangeiros, que continuarão atuando com registro do Ministério da Saúde em vagas não ocupadas por médicos com registro no país. Para se inscrever, basta acessar o sistema de gerenciamento de programas por meio do endereço eletrônico do Mais Médicos. A previsão, segundo o Ministério da Saúde, é que os profissionais comecem a atuar nos municípios já no fim de junho, mês que vem, portanto. O valor previsto no edital para a Bolsa Formação é de R$ 12.300 ao mês, pelo prazo de 48 meses, prorrogáveis por igual período. Todos os participantes poderão receber incentivos pela permanência no programa, sendo que os que forem alocados em regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade, de acordo com a oferta do edital, recebem um percentual maior. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente mais de 8.000 médicos atuam no programa e o edital aberto agora é para recompor vagas ociosas nos últimos 4 anos, além de 1.000 vagas inéditas para a Amazônia Legal. Das 5.970 vagas totais, 1.028 são para o estado de São Paulo, em 225 municípios. Na região de Araçatuba são 17 vagas distribuídas para 7 municípios, 9 delas
para a cidade sede. Atualmente, há 14 médicos do programa atuando no município. Hashtag Programa Mais Médicos. 8h44, Saúde Animal. A campanha de vacinação contra a febre aftosa também será encerrada hoje no estado de São Paulo. Eu digo também porque hoje termina uma série de coisas, né? Dentre elas, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Mas agora estamos falando de febre aftosa. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento espera que sejam imunizados aproximadamente 11 milhões de bovídeos, incluindo bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias. De acordo com o relatório divulgado pelo Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, o GEDAV, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, quase 7 milhões de animais já foram vacinados. Além disso, 67 mil propriedades já atualizaram o seu rebanho e declararam a vacinação, representando aí pouco mais de 56% de todas as propriedades rurais do estado de São Paulo. Os produtores têm até o próximo dia 7 de junho para realizar a declaração da vacinação contra a aftosa, ou seja, para registrar a declaração, preferencialmente por meio eletrônico, utilizando o GEDAV. Caso não seja possível, podem preencher a declaração disponível na internet, entregando-a pessoalmente na unidade de defesa agropecuária mais próxima. Hashtag febre aftosa, hashtag vacine o seu gado. 8h45. Vamos, portanto, à segunda e última parte da entrevista de hoje, porque quem está aqui comigo desde o primeiro bloco é o gerente de recursos humanos da Mundial Editora, Fábio Ramos. Ele está falando do Feirão do Emprego que a empresa de Birigui vai realizar no próximo domingo para o preenchimento de 200 vagas e que vai incluir profissionais sem experiência. É uma série de boas notícias, não é? Só relembrando então, Fábio, rapidamente, você disse no primeiro bloco que vai ser no domingo, das 9 ao meio-dia e depois à tarde, das 2 da tarde às 5 da tarde, lá na rua Doutor Luiz de Toledo, piso Sobrinho 292, para quem é de fora, vai, entra em Birigui pela Avenida Euclides Miragaia, chegou no Tonim, vira à direita, fica ali atrás, né? Muito fácil de se localizar. São 2 ruas apenas. Só que para isso, para você ir até lá, você tem que se inscrever antecipadamente no site mundialeditora.com/emprego. E mesmo que você ultrapasse as vagas que eles estão imaginando para amanhã, de 400 a 500, pode preencher que o próprio site vai te indicar para voltar em um outro dia, porque também existe um cadastro aí de reserva para ser preenchido. Muito bom. Dito isto, o Fábio falou algumas coisas da Mundial e deixou aquele gostinho de quero mais no primeiro bloco. Vamos então falar um pouquinho da empresa, Fábio. Que empresa é a Mundial Editora? Resume a história para a gente e diga qual é o core business da Mundial. Perfeito. A Mundial é uma empresa muito jovem, Marcelo. Nós estamos com 18 anos de empresa e é uma empresa que se dedica exclusivamente à educação. Inclusive, a nossa missão, e eu gosto muito de dizer isso, é transformar vidas por meio do conhecimento. Perfeito. Olha que missão mais importante. E a Mundial, ela desenvolveu um aplicativo chamado Bookplay. Esse aplicativo, hoje nós temos o maior aplicativo de conhecimento. Então, se você entra, por exemplo, no aplicativo, você vai ter lá aproximadamente 60 mil livros à disposição. Você vai ter mais de 10 mil cursos que você pode fazer, cursos rápidos, né, que chamamos de cursos de extensão, são cursos rápidos. Você pode fazer o curso e já receber o certificado no próprio aplicativo. É fantástico. Você tem lá, por exemplo, um acesso dos principais jornais do país, das principais revistas, você tem audiobook, enfim, e você tem cursos de inglês e espanhol. Tudo isso entregue no aplicativo. Durante a pandemia, nós
percebemos, né, uma necessidade muito grande de mercado que foi, por conta da pandemia, a questão do isolamento e do ensino presencial. As faculdades tinham dificuldade de receber os alunos presencialmente. Sim. E com isso fez com que o ensino à distância crescesse muito no país. Sim. Rapidamente nós iniciamos o trabalho com uma faculdade. Então a Mundial Cultura hoje tem a faculdade Bookplay. Faculdade Bookplay, ela oferece cursos de graduação na área de administração e pedagogia. E nós temos hoje aproximadamente mais de 1000 cursos de pós-graduação. Então, quando eu falei, me referi no primeiro bloco ao programa de educação continuada, o que nós fazemos? Nós comercializamos então esse programa, onde a pessoa que compra, o cliente que compra esse programa, ele poderá ter acesso a todo esse aplicativo e ainda fazer a pós-graduação. Então, é algo que nós estamos nos dedicando, Marcelo, e aí a minha ida para a Mundial, né, você me conhece há muitos anos, eu sou professor há mais de 2 décadas, né, sou professor, fiz meu mestrado na Unesp em Ciências Sociais, estudando, né, o comportamento humano, toda essa situação, e aí eu fui para o Mundial justamente para que a gente pudesse ofertar um curso de pós-graduação com muita qualidade. Porque sempre existe aquele estigma que você estudar à distância não é bom, o ensino à distância, né? Mas o ensino à distância ele tem muitas oportunidades e muitas vantagens, né? Hoje, por exemplo, um profissional ele pode fazer uma pós-graduação à distância em apenas 4 meses. Olha isso. Né? Então, olha que interessante, claro, se dedicando. Tudo que nós falamos de ensino à distância, nós entendemos que esse aluno ele vai se dedicar. Então, a Mundial ela trabalha hoje exclusivamente para proporcionar um ensino de qualidade ao Brasil inteiro. Né? Hoje nós temos alunos no Brasil inteiro. E como ela se posiciona aí no seu mercado, no mercado de atuação? Ela é a maior, é a melhor? Como vocês entendem isso no Brasil? Hoje existem muitas faculdades que oferecem ensino à distância, mas a Mundial ela tem um grande diferencial. Ela é a única que oferece esse programa de educação continuada que tem o aplicativo. Né? Então, não é só uma pós-graduação, é uma pós-graduação, mas com um leque de oportunidades e vantagens dentro da educação. Hoje nós temos, né, eu estava em São Paulo participando de um processo com professores, e aí eles usaram um termo lá, eu achei tão interessante, e vou passar para você. Eles falaram assim, olha, hoje o Bookplay ele é a Netflix do conhecimento. Olha só. Eu achei interessante essa associação, porque cria a ideia, né, de uma ferramenta única. Então é isso que nós nos dedicamos hoje. Mundial é a maior hoje empresa que emprega em Birigui. Né? Então isso é muito interessante. Birigui é um polo calçadista, né? Todos nós sabemos. Mas hoje a Mundial é uma empresa que mais emprega e é uma empresa de muitas oportunidades. Quando você fala isso, a gente está falando de quantos colaboradores? Hoje nós temos 1000 colaboradores. 1000 colaboradores. E a empresa está sediada e tem unidade somente em Birigui? Só em Birigui. Só em Birigui. Fica todo mundo lá. Eu imagino que, assim como outras editoras, e Birigui tem outras, Araçatuba acaba tendo também, antes da pandemia, negociavam inclusive a venda de livros físicos. Perfeito. Isso não ocorre mais ou ainda ocorre? Não ocorre mais em algumas exceções, mas a Mundial ela nasce na venda de livros físicos. Né? E tem toda uma expertise e um know-how isso. Mas a gente observa ao longo dos anos, né, Marcelo, que a questão do livro, claro, tem aquelas pessoas que gostam do livro físico. Eu, por exemplo, e tenho certeza que você também adora, né, folhear o fascínio livro, do papel, né? Mas a gente tem que entender também a questão da modernidade, né? Então, a tecnologia nos trouxe grandes possibilidades. Hoje você pode ter acesso a 60 mil livros no seu smartphone, né? Então, a Mundial, hoje, ela trabalha exclusivamente na venda e comercialização dos produtos, no caso, online. As pessoas têm que entender que o tempo passa, as coisas evoluem e a gente deve acompanhar para não ficar para trás, né? Não ficar
demasiadamente, pelo menos, atrasado. Eu, de fato, ainda prefiro o livro físico, mas eu consigo, na boa, ler obras e estudar pelo computador ou mesmo tablet e celular. Eu brinco na Academia Araçatubense de Letras, da qual faço parte, que eu já li Dom Casmurro 4 vezes, 2 vezes de forma física e 2 vezes, uma vez no computador e outra no tablet. E existem vantagens e desvantagens, como você falou. Estou estendendo, estou aproveitando a fala geral. Por quê? Existem dispositivos hoje que você consegue fazer marcações, anotações, porque a gente gosta de folhear, como eu disse, pelo fascínio do papel, e você gosta de fazer a orelha, e você gosta de fazer anotações, não é? Mas hoje também é possível fazer isso nos dispositivos eletrônicos, e na hora de fazer o fichamento, que agora também é virtual, você seleciona o texto e já separa. Então existem facilidades também, não é? Fora que no caso de um dispositivo eletrônico móvel, você leva uma infinidade de obras dentro dele. Você baixa e pode acessar offline. Então é necessário que a gente faça isso. E aproveito para esticar o comentário para dizer que, neste caso especificamente, como em outras situações da vida, a disciplina é tudo. Então a história do EAD, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, porque daria um programa de mais de um inteiro, de fato, o EAD, assim como a educação presencial, assim como em qual faculdade você é formado, depende basicamente até mais do aluno do que propriamente da entidade ou de quem está ministrando a aula. Ainda que seja exceção, depende em grande parte, sim. Então tem muita gente que eu conheço que fez curso EAD e fala maravilhas do curso. Como tem aquelas pessoas que preferem ainda a forma presencial, em sala, juntamente com outras pessoas, juntamente com o professor, enfim. Mas, de fato, é preciso repensar esses conceitos, como diz minha amiga Carla Bittencourt, acabar com crenças limitantes, não é? É isso? E é importante, né? E hoje eu tenho uma disciplina, inclusive também sou professor nos cursos nossos de pós-graduação, e eu tenho uma disciplina falando e entendendo um pouquinho toda essa dinâmica do IAD, do ensino à distância. E quando a gente busca isso na parte histórica, nós temos na década de muitos anos atrás, né? Em 1800 já tinha um ensaio do ensino à distância, que era aqueles cursos que você fazia por carta. Né? É verdade, ou seja, é verdade. Que havia uma necessidade de você se dedicar, de você buscar. Então a principal característica, e a gente remonta lá a questão da andragogia, né? O estudo do adulto. Na andragogia, qual que é o principal pilar da andragogia? É a busca pelo conhecimento, né? Que faz toda a diferença. Quando o aluno, e eu falo isso, né, com 20 anos de experiência, na sala de aula, quando o aluno busca o conhecimento, ele está abrindo a oportunidade de conhecer e de querer, né? Então o IAD ele trabalha e facilita tudo isso. E aí, dito isso, já soluciona um pouco da minha próxima pergunta, que era justamente como é que a Mundial consegue crescer em meio à inconstância, idas e vindas da economia brasileira. Tava bom, veio pandemia, mas o EAD se destacou e aí acaba a pandemia, a economia não está lá, aquelas coisas. Como é que a empresa ela se planeja, faz a gestão, tem ciclo de melhoria contínua? Dá uma dica para o empreendedor e para o empresário que está nos ouvindo de como uma grande empresa que chegou onde está, mas partindo como todas, lá de um princípio pequenininha, veio crescendo e tal, e hoje consegue se manter, apesar de tudo, toda a movimentação da economia por idas e vindas. Perfeito. Em primeiro lugar, muita gestão. Eu acho que hoje há um grande diferencial, e eu observo isso em todos os nossos gestores da empresa, é se fazer gestão. É cuidar dos detalhes, é enxergar oportunidades. Eu tive a grande oportunidade na minha carreira profissional de estar diante de grandes mestres, né? Você citou hoje, Carlos Mistriner. Sim. Trabalhei 12 anos com o Carlos, diretamente, aprendi muito com o Carlos. Perfeito. E o que a gente observa nesses grandes empresários, né? A visão de empreendedor, a visão de você olhar, por exemplo, um momento de crise e conseguir enxergar oportunidades nessa crise.
Rodrigo, que é o nosso CEO, ele tem essa visão, né? Durante a pandemia, a gente tinha uma grande incerteza, né? A gente não sabia o que ia acontecer, não é isso? E ele teve a expertise, foi buscar uma faculdade para poder oferecer aquilo que o mercado naquele momento necessitava muito, né? E não só oferecer um curso, como por exemplo a gente já disse à distância, mas oferecer um curso com qualidade. E aí ele vai buscar profissionais isso. Só para você ter ideia, Marcelo, hoje os nossos tutores educacionais, que são profissionais que trabalham o conteúdo da nossa pós-graduação, todos eles são doutores e mestres, né? E estão lá em cada área para poder oferecer isso. Então, acredito que é gestão, organização e foco principalmente em oportunidade. É isso. Já estamos partindo, Fábio, às 8h59 para o final da entrevista. Quero deixar aqui o registro que o pessoal continua entrando para acompanhar a sua entrevista, como o José Roberto Campos. Volta e meia está aqui acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba. Muito obrigado, Zé Roberto, pela parceria. Também a advogada Leila Estelucci Isgalha, já entrevistada por nós aqui, por mim, na verdade, falando sobre aposentadoria. O Luiz Antônio Souza Lima, mais conhecido como Lula, bastante atuante aí, principalmente em relação às políticas públicas, e também nosso colega publicitário Ernesto Mendonça. Abraço você, Ernesto Mendonça, da 1º de janeiro, pessoal aqui acompanhando o Fábio. Fábio, você que é um profissional de comunicação, de RH, vamos passar um pouquinho para dicas e orientações também, para além de Mundial Editora. Você já teve uma outra vez aqui, e eu gosto sempre de tocar nesse assunto, falando sobre a importância de o trabalhador, de o empresário, de todo mundo se atualizar, se reciclar, se capacitar, se qualificar para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo de forma geral. Dicas e orientações principais. Primeira delas, Marcelo, acho que é muito importante. A gente tem que entender que um profissional, ele tem competências técnicas e competências comportamentais. Competências técnicas, tudo que me faz ser um profissional específico. Hard skill. Hard skill. E soft skill. Hard skill, eu preciso olhar tecnicamente o que o mercado hoje exige. Você, por exemplo, como um grande profissional da comunicação, você precisa estar atento em tudo. Exato. O que está acontecendo, então buscar isso. E aí a gente olhar com mais carinho para o que nós chamamos de soft skill, que são as competências comportamentais. Sim. Inteligência emocional, a capacidade de empatia. Hoje a gente tem visto, né, você liga, né, tanta notícia triste. Sim. Então nós precisamos evidenciar essas competências humanas. A capacidade de se colocar no lugar do outro, o bom atendimento, a gratidão, a oportunidade, por exemplo, de você fazer o bem, não importa a quem. Né? Então são competências que até então nós não falávamos disso nas organizações, mas que hoje são muito necessárias. Lembrando que eu gosto muito, não sei se foi você que me disse, ou um outro entrevistado, talvez até o Luiz do Senac, que também esteve aqui, mas em grande parte das vezes, para não dizer quase maioria absoluta, o colaborador ele é contratado pela hard skill, é contratado pelo currículo e demitido pelo comportamento, não é? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu lembro uma vez lendo um livro do Ricardo Semler, Virando a Mesa, acho que foi esse, e ele fala exatamente de um conhecido dele que ele contratou porque era competentíssimo no mercado, gerente de instituição financeira, e que chegou na empresa dele revolucionando. Em pouco tempo, a pessoa não conseguia lidar com a tensão do trabalho, e aí começou a maltratar os funcionários e durou pouco tempo, enfim. E esse caso ele é muito presente em várias organizações, né? Então a gente tem que realmente entender que nós não somos, eu sempre gosto muito de dizer isso, né? Eu não sou gerente de RH, eu estou gerente de RH, amanhã eu posso não estar. Então quando a gente tem essa visão, a gente consegue ter um olhar mais holístico para a situação.
Então é mais ou menos isso. A gente podia ficar aqui mais Nossa, 5 como? horas, né, Marcelo? Mas deixa eu te perguntar, você está hoje exclusivamente trabalhando na Mundial ou você ainda faz jobs, presta cursos externos? Eu tenho minha empresa. Tem sua empresa. Tenho minha empresa. Perfeito. Como as pessoas acham Fábio Ramos, então, nas mídias sociais? Quiser deixar algum outro contato? Perfeito. Eu estou lá no Instagram, né? f.ramosgestão. Ali tem todos os meus contatos, tem vídeos também, trabalhos que eu desenvolvi. Eu tenho uma série de vídeos que eu ofereço para as empresas, então tem treinamentos, palestra, tá tudo lá, Marcelo. Perfeito. f.ramosgestão no Instagram. É isso, Fábio, só para a gente então retomar aí as informações básicas que te trouxeram até aqui. Feirão do Emprego da Editora Mundial de Birigui. Quando, onde, horários, como se inscrever? Perfeito. Dia 4 de junho, domingo agora, a partir das 9 da manhã e a segunda turma às 14. É só você entrar lá, mundialeditora.com/emprego. Vai ter um questionário, você vai preencher esse questionário e o próprio site já vai te direcionar o seu horário ou, de repente, a data, porque você pode se inscrever e ser direcionado para estar na segunda, na terça, na quarta-feira, que serão as vagas excedentes, ok? Certo, é isso. Então, às 9h04, te agradeço, Fábio, pela participação, como sempre, tendo informação relevante. Mande como sugestão aqui, que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Mande abraços a Rodrigo Scanhuela. Marcelo, muito obrigado e um abraço a todos e esperamos todos vocês lá no nosso feirão. É isso. Deixa eu mudar a câmera aqui, voltar para mim, porque já são 9h05. Por hoje é isso. Estou ficando por aqui, adiantando que amanhã vou entrevistar o analista de negócios do Sebrae, Wendel Rocha, que vem falar do Sebrae Day, evento que será realizado no próximo dia 2, na sexta-feira, com palestras sobre empreendedorismo, marketing digital e inovação. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan com muito pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Foi, né?